Olá, um ótimo dia para você. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, está começando o Bom Dia Produtor. No programa de hoje nós vamos conferir uma reportagem especial realizada em Terenos, aqui pertinho de Campo Grande, que é considerada a cidade do ovo devido à quantidade de granjas. Você vai ver todos os detalhes desta matéria nesta edição do Bom Dia Produtor. E nós vamos conhecer também o trabalho desenvolvido em duas propriedades de Sidrolândia que conseguiram aumentar a produção leiteira com ajuda especializada. E aqui no Mato Grosso, uma fazenda se prepara para ser a maior produtora de mel do país a partir da floração da acácia. Tem tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Seja bem-vindo. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h03, horário de Brasília. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha para começar com a gente mais uma semana de informações aqui na programação do Canal do Boi. Já agradeço muito a sua companhia e a gente toca daqui até as 8h30 da manhã trazendo todos os destaques do agronegócio para você. E 80% dos pecuaristas utilizam monta natural na fazenda. O sucesso desse tipo de sistema vai depender do planejamento, que vai definir as estratégias de acasalamento, o descarte correto das fêmeas e a compra de reprodutores. No planejamento, o pecuarista precisa calcular a quantidade de fêmeas que serão cobertas por cada touro. A repórter Kylie Rodrigues vai abordar esse assunto agora no quadro Tecnologia e Produção, abrindo esta edição do Bom Dia Produtor. A recomendação dos especialistas é utilizar um touro para 25 até 30 vacas. A relação pode ser alterada tanto para mais quanto para menos, desde que se tenha o exame andrológico atualizado do reprodutor. Tem alguns touros que eles têm uma condição reprodutiva melhor, já estão em melhores condições, então você consegue às vezes fazer uma relação touro-vaca um pouco diferenciada. Mas você só mexe nisso se você tiver o exame andrológico desse animal dentro da validade. A validade exige um exame com menos de 30 dias. Outro ponto importante, produtores que vão comprar touros precisam adaptar os animais nas condições da fazenda. Tanto do ponto de vista do ambiente, ele se acostumar com o ambiente, quanto nutricional, porque muitas vezes o animal vem de uma propriedade com um manejo nutricional diferente do seu, e aí você recebe esse animal, altera o manejo nutricional, causa um estresse todo nesse animal e já quer que ele entre na estação de monta e que ele renda, né, que ele cubra as vacas. Então é exigir demais do animal. Então compre com uma certa antecedência, pense em fazer uma adaptação tanto de ambiente quanto nutricional, para que esse animal entre na estação de monta sem estresse, sem perda de peso, sem estar passando por algum problema que ele possa ter no período de adaptação. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. O mercado do boi gordo deve continuar estável, sem muita movimentação nos próximos dias, é o que prevêem analistas do setor. Entretanto, diferente do que ocorreu na semana passada, a partir de hoje os produtores devem voltar a oferecer animais para o mercado. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria com o analista Alcides Torres. Teceremos aqui a expectativa para o mercado do boi gordo nos próximos dias, né? Na semana passada, apenas 2 dias úteis, mercado calmo, estável, com pouquíssimos negócios. Para essa semana, nós acreditamos que o cenário seja semelhante, mas com mais compradores atuantes e com mais vendedores, com mais pecuaristas tentando vender suas boiadas. Com relação à expectativa de preço, ainda nós devemos ter um primeiro momento de pessoal experimentando o mercado, ver o que aconteceu com o consumo nesse final de ano, e aí sim a gente enxergar para os meio da semana, etc., qual vai ser o comportamento do mercado. Mas a expectativa
de queda é remota e a expectativa de alta pode acontecer. Então, é melhor, nessa semana, nesses próximos dias, a gente apostar em mercado estável. Bom, vamos ver números então. Já que a expectativa é que os preços voltem a subir, vou te mostrar alguns números que podem comprovar isso. A gente continua falando de cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, lembrando sempre que os preços que eu vou te mostrar são para uma boiada comum, à vista e livre de fundo rural. E a gente começa sempre pela região sudeste, trazendo para você os preços mínimos, destacando aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em relação à região sudeste, nós tivemos alta de R$ 3,00 em Belo Horizonte, alta de R$ 1,00 no Triângulo Mineiro e alta de 50 centavos no sul de Minas. Na região sul, o clima de estabilidade, não houve alterações em relação ao último fechamento. Vamos agora para a região centro-oeste, primeira tela aí que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul, alta de R$ 1,50 em Goiânia, alta de R$ 3,00 em Campo Grande e alta também de R$ 2,00 em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no Sudeste e R$ 4,00 no Sudoeste do Mato Grosso. O Nordeste, assim como na região Sul, segue clima de estabilidade, não houve alteração de preços em relação ao último fechamento. Fechando o nosso giro pela região Norte, temos clima também de alta. Alta de R$ 1,00 no Sudeste de Rondônia, alta de R$ 5,00 no Sul de Tocantins e alta de R$ 2,00 no Norte do Tocantins. Bom, e as cooperativas agrícolas estão crescendo cada vez mais. Os produtores rurais agrupam seus recursos em certas áreas de atividade, aprimorando todo o processo de produção. Pensando nisso, o repórter Vinícius Souza produziu uma reportagem junto a uma dessas cooperativas, acompanhando todo o processo de produção de ovos. Acompanhe aí. Terenos é um município localizado a pouco mais de 20 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, às margens da BR-262. A cidade tem aproximadamente 20 mil habitantes e é na zona rural do município que nós encontramos a colônia Jamik, migração e colonização do Japão. O ano é 1959. Os primeiros imigrantes japoneses que chegaram aqui na região de Terenos desembarcaram no Porto de Santos e vieram pela linha férrea até o município. Aqui ainda era Mato Grosso, só depois o estado virou Mato Grosso do Sul. A colonização dos japoneses fez com que uma cooperativa fosse instalada aqui na região. Uma história de muita tradição, uma história muito bonita que foi construída com o tempo. Para a gente entender um pouco mais sobre isso e saber como que começou, estou aqui com o Issal. Issal, muito obrigado pela sua participação. Como que foi essa chegada aqui? Os primeiros imigrantes chegaram em 1959, que foram 9 famílias. Depois vieram outros imigrantes em 1960. No caso, os meus avós são de 1960. A história muito bem representada. Hoje vocês têm muita tecnologia, se desenvolveram muito bem aqui na região. O que representa para você? É uma vitória, né, dos pioneiros, né, que acreditaram e vieram do Japão, enfrentaram essa dificuldade inicial, que foi, aqui era um cerrado, e depois eles montaram a avicultura, e passando de geração para geração, e hoje eu sou neto de imigrante japonês. A imigração aconteceu quando os japoneses se recuperavam da destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. Eles dividiram 36 mil hectares da então fazenda Várzea Alegre, comprada pela Jamik. Nascia a colônia e a capital dos ovos de Mato Grosso do Sul. Bom, e depois que os primeiros imigrantes japoneses chegaram aqui na região de Terenos, eles começaram a desenvolver a atividade da agricultura, mas isso não durou muito tempo, logo eles partiram para a avicultura, que é o forte da colônia hoje. Agora, Issal, como que foi esse processo, partir da agricultura para a avicultura? Eles vieram do Japão e começaram com a agricultura e não tiveram sucesso na atividade. Com o pouco recurso que eles tinham, né, recurso financeiro e tecnológico, então eles foram vendo que o negócio não estava dando certo e partiram para a avicultura. Foi aí uma sugestão até da empresa que fez a colonização e mais os primeiros imigrantes que viram que em Campo Grande vinham mercadoria de fora, no caso o ovo vinha de outros estados, então viram que poderia ser uma oportunidade
e aí iniciou-se a atividade de avicultura. Agora, hoje ainda a gente encontra um pouquinho de agricultura aqui na região, mas não é o forte da colônia. Como que é isso hoje, atualmente? Há mais ou menos uns 5 anos atrás, vamos falar que Terenos, né, começou a ter a agricultura com, vamos dizer, com o sistema aí, pessoal, arrendando as áreas de pecuária, abrindo novas áreas, né, da pecuária, passando para a agricultura, e eu acho que isso daí também está dando certo hoje por causa da tecnologia que está tendo. Acho que plantio direto, novas variedades de milho e soja, então temos bastante área de agricultura hoje. Mas o assunto por aqui é a produção de ovos. Vamos conhecer uma das propriedades que produz o ovo na colônia Jamig. No dia em que estivemos por lá, em uma das granjas da Avicultura M, haviam 12 mil pintinhos com 18 dias de vida. Geralmente eles chegam aqui com apenas 1 dia de nascidos. Após 7 dias passam pela debicagem. Durante esse período, as aves ficam em gaiolas, 50 pintinhos em cada uma. Aos 14 dias de vida, elas são levadas para outro galpão. Nele, são apenas 8 aves por gaiola. E aqui nesse galpão, as frangas que estão aqui já estão há cerca de 67 dias. Essa é a fase de recria e daqui a pouco elas vão passar pelo segundo processo de debicagem, não é? Qual que é a importância de fazer esse procedimento? A debicagem, o repasse, é importante para que as frangas, as galinhas, não tenham esse desperdício de ração e também para evitar o canibalismo. Agora, depois daqui, com quanto tempo elas vão para a linha de produção? Então, entre 100 e 110 dias, a gente já vai estar levando para os galpões de postura. A história da cooperativa envolve muita tradição. Hoje, M é a 3ª geração dos avicultores da família. Começou com meus avós, aí depois os meus avós passaram para os meus pais e agora sou a 3ª geração que estou dando continuidade aqui na granja. Agora explica para mim qual que é o processo. As galinhas começam lá embaixo, quando chegam os pintinhos, até eles chegarem aqui, qual que são os procedimentos? Nossa, são várias coisas que tem para o manejo das aves. Ela chega com 1 dia de vida e vem fazer, tem a primeira debicagem, tem um repasse, que é a segunda debicagem, né? E tem as vacinações. E o manejo, o cuidado com elas é todo dia e de noite também. O trabalho é intenso. Em toda a colônia são cerca de 920 mil aves. Só nos galpões dessa avicultora são 150 mil aves botando ovos todos os dias. Em parte dos galpões, a coleta já é robotizada, o que facilita o andamento da produção. São cerca de 90 mil ovos por dia, o que totalizam a produção de 2.700.000 ovos por mês durante o tempo de vida útil da galinha. A vida de produção dela é mais ou menos de 90 a 100 semanas de vida, né? Depois disso vai para o abate. A alimentação das aves também precisa de um cuidado especial para manter a qualidade dos ovos e o nível de produção. Hoje a cooperativa se tornou autossuficiente produzindo a própria ração. Para a gente produzir um produto final de qualidade, a gente precisa ter uma nutrição de qualidade também. Então, toda a matéria-prima que a gente utiliza para fabricar a ração, ela precisa passar por uma qualificação, tanto do fornecedor quanto da matéria-prima. E aí, a gente conseguir elaborar uma ração de qualidade e atender todos os níveis de exigência de cada ave. Depois que o ovo sai lá da granja e passa por uma pré-seleção, ele vem aqui para esse ambiente onde é feita a última etapa até que ele chegue ao seu consumidor final. Francisco está aqui do meu lado e vai explicar para a gente um pouco mais desse processo. Qual é a etapa que é feita aqui dentro? Bom, após a chegada dos caminhões, né, os ovos são armazenados do lado até que o pessoal da recepção faça o controle da nota fiscal, né, da produção de cada cooperado. E após esse monitoramento, os ovos é colocado nas máquinas, onde são lavados, passados por primeiras boscopias.
após os ovos são desinfetados com a raio UV, e passar para a segunda ovoscopia, onde após isso passar pela balança, onde pesar ovos por ovos, onde cai, depende da classificação em cada etapa do processo. A produção diária aqui nesse setor está em torno de 860 mil ovos. Cerca de 80% fica no estado de Mato Grosso do Sul. Os ovos são classificados como industrial, pequeno, médio, grande, extra e jumbo. Durante a seleção, o material que apresenta alguma imperfeição é reaproveitado de outra maneira, como, por exemplo, o ovo líquido. Bom, tem funcionário aqui na empresa que é muito antigo, o Odinei tem 16 anos de casa, e a gente estava conversando um pouco, e eu falei assim, será que todo o material aqui é reaproveitado ou tem algum descarte? Na verdade não, né, Rodinei? Porque os ovos que são identificados ali, que tem rachadura, alguma coisa, eles vêm para esse ambiente, aqui vai acontecer o quê? Ele vai ser quebrado, se torna ovo líquido e fica numa câmara fria, abaixo de 30 graus, congela, aí vai direto para a indústria em São Paulo. Até a casca do ovo é aproveitada. Depois de quebrada, ela se torna adubo orgânico. Continuando na linha de produção, depois de passar pela seleção e classificação, o ovo vai para a máquina de desinfecção, onde vai ser lavado, depois pesado e embalado. E depois de todas essas etapas de produção, o caminhão é abastecido por todo esse material produzido aqui e vai parar na sua mesa. Eu vou ficando por aqui. Legal, né? Lembrando que se você quiser rever essas e outras matérias que a gente mostra aqui nos programas, dá um pulinho lá no nosso portal sba1.com e também na página do canal do Boi lá no YouTube. Bom, vamos para o primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. Lembrando que a partir de agora está liberado também a sua participação pelo WhatsApp, tá? 998631001. E já no próximo bloco nós vamos te mostrar um projeto de bovinocultura de leite em Sidrolândia, que está tendo um resultado muito bacana na produção usando o capim capiaçu. Eu volto já. 7h21, estamos de volta. E um pequeno agricultor da região de Sidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, está tendo resultados muito bacanas na produção de leite usando o capiaçu. A cultivar foi inserida na silagem por indicação do projeto Bovinocultura de Leite do Senar MS. E quem vai contar essa história pra gente é a Rosa Cabral. Falar tirar leite é fácil, agora você tirar leite mesmo, manter ali, é muito difícil. Seu Oraldo Goulart, um pequeno produtor de leite da chamada agricultura familiar. Há 8 anos, começou a investir na produção leiteira na região de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul, coisa de uns 50 quilômetros da capital Campo Grande. No assentamento, tocou para ele pouco mais de 9 hectares. Tem 1 hectare de cana, 1 hectare de napier e 2 hectares que foi plantado milho. Então é 4 hectares de comida. É o mínimo que você tem que ter numa área. Se for tirar leite, você tem que fazer comida. E tudo misturado vira silagem. Essa máquina aí faz em torno de 400 sacos da mistura por dia. O custo de R$6.000 foi fracionado entre 17 assentados, parceiros na produção do alimento que é servido para o gado. Como podemos ver nesse registro, feito pelo agricultor, um vai e vem de máquinas e companheirismo. Aí eles vêm com o trator, com a auxiliadeira, com a carreta, os companheiros vêm, nós cortamos, levamos na sombra ali e vamos sacando. Aí terminou aqui, nós vamos lá para casa de outro. No cronograma da seca em outros tempos, a produção de leite era de 70 a 80 litros em 2 ordenhas, nas 14 lactantes. E a contagem mudou depois que os técnicos do Senar MS chegaram por aqui e indicaram o programa ATEG Mais Leite. E há 1 ano, o calendário leiteiro mudou. Hoje, também na seca, as mesmas vacas produzem 180 litros. Uma das principais misturas que vai no alimento é a cultivar capiaçu, um clone do capim-elefante. Isso aqui não tem pelo.
Isso aqui não dá coceira, você pode cortar, abraçar ele. Esse capim veio para ajudar na pecuária leiteira. Do plantio até o período da colheita, o capim se desenvolve aí por mais ou menos 120 dias. E aí é feito o corte aqui na base. E eu vou pedir a explicação técnica. Um capim desse novo, ele dá em torno no plantio, em torno de 10 canos, né? Vamos falar assim, plantas, né? E após que o produtor corta isso, ele vem novos brotos. Você pode comparar aqui, ó, novos brotos. Ele dobra de potencial. E o toco que sobra, o que o produtor faz? Ele corta. Se tiver uma outra área para renovar ou aumentar, ele utiliza esses toquinhos para fazer o replante da área e aumento da área. Então, é um capim de potencial produtivo muito grande, certo? E, se bem adubado, bem manejado, tem um potencial de alimentação para muitos dias. Né? Na verdade, ele é perene, né? Isso, ele é perene. Pelas pesquisas, né, e trabalho a campo, na época de chuvas, né, daí depende muito da região, de uma região para outra. Mas a nossa região tem dado aí 3 cortes no período da chuva e o produtor ainda tem o potencial de fazer um corte no período seco ainda, né? Então, vamos falar assim, se o produtor seguir um protocolo de plantio, adubação, corte, lá para setembro, agosto, setembro, ele tem um capim de qualidade, certo? Para tratar os animais. E aí o produtor fica à escolha, se ele pega e corta para silagem, ou ele corta verde, né, tritura e dá no coxo. Então ele tem essa maleabilidade que ele pode fazer com essa questão de alimentação. Agora, quando se refere à proteína, o que esse capim oferece? Então, esse potencial dele que a gente diz aí de 2 meses e meio a 3 meses, ele tem um potencial assim do pé verde em torno de 14 a 15% de proteína. Esse capim, ele, além de ser produtivo, ele possui qualidade. E sem falar em energia, né? Que é um capim que é uma baita potencial de energia que faz parte do balanceamento da dieta do animal, né? Então, hoje, só falando de cálculos de custo, o custo desse capim de silagem, para fazer silagem, e ensacado ainda, tem saído em torno de 4 a 4,5 centavos por quilo de material. Hoje você faz uma silagem de milho, você vai sair um custo base de 8 a 10 centavos por quilo. Isso se o milho não tiver problema, né? Que o milho, vamos falar assim, em comparação com o milho, é um volumoso que o produtor depende de chuva na hora certa, né? As pragas, e esse capim aqui não. Esse capim aqui, o que ele precisa mesmo, precisa da chuva, logicamente, uma adubação, pragas. A gente tem visto bem poucas, diferente do milho, que você usa muito agrotóxico. Esse aqui é um alimento praticamente livre de herbicida, de inseticida, sabe? É um alimento natural, bom para os animais. E sabe como a assistência técnica chegou aqui? Na verdade, nós brincamos com ele, chamamos só de padrinho mesmo, porque tem o seu João lá que é afilhado dele. E quando eu começo a trabalhar com essa brincadeira de padrinho, todo mundo só chama ele de padrinho agora. Ele é padrinho de toda a comunidade. E fomos saber quem é o padrinho famoso da região. Olha ele aí, seu Altair, morador do sítio 3 IPs. Fui tomando a frente, porque sempre tem que ter... o pessoal aqui no assentamento, como diz o outro, é igual Santo Tomé, ele só acredita vendo. Então a gente vai pelejando para ver se demonstra as coisas boas para animar os outros produtores. Mas essa conversa a gente vai continuar na próxima reportagem. Bom, daqui a pouco então você confere a segunda parte dessa reportagem especial preparada aí pela Rosa Cabral. Bom, no Mato Grosso, uma fazenda se prepara para ser a maior produtora de mel do país a partir da floração da acácia. Vamos conferir mais detalhes acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco.
A Fazenda Paraná está localizada na Serra do Roncador, na região leste de Mato Grosso. Conhecida por ser uma região que se localiza no ponto mais central do Brasil. Propriedade com 34 mil hectares e 10 mil cabeças de gado, a Fazenda Paraná resolveu recuperar o solo já degradado, plantando acácias, com expectativa de, além de usar as árvores de origem australiana para a fixação de nitrogênio na terra e criar humus, vender a madeira para móveis ou lenha e transformar as folhas em ração para o gado. Mas um efeito colateral, porém, mudou totalmente o negócio. As acácias atraíram tantas abelhas que em breve deverá se tornar o maior produtor de mel do Brasil, com 1 milhão de acácias plantadas. A expectativa é, em 6 anos, faturar mais com a apicultura do que com o gado. Então é a florada dessa árvore que as abelhas pegam principalmente para a produção do mel. E para produzir o mel, as abelhas precisam de néctar e pólen, e é a acácia que fornece, juntamente com outras plantas do cerrado, o néctar e o pólen para as abelhas produzirem o mel. O processo funciona da seguinte maneira: a gente tem as caixas, as colmeias espalhadas na nossa floresta de acácia e também no cerrado aqui da propriedade. E depois, a partir do manejo dessas caixas, dos favos e toda a produção que acontece no campo, a gente colhe o mel no campo. Como que funciona o processo em linhas gerais? Primeiro que você tem que fazer é desopercular esses quadros, que é tirar a capa protetora de cera que as abelhas colocam no favo. Depois ele passa por uma esteira, entra em uma centrífuga, esse mel escorre, ele vai entrar em um tanque para fazer uma homogeneização e ele decantar por 72 horas. Ele vem para essas estruturas e passa por todo o processo que é automatizado de envase, onde na esteira passam as bisnagas ou o pote de vidro e por sensores ele é automatizado, ele é fechado, lacrado, rotulado e por fim datado, até ele passar para uma outra sala onde ele vai receber as embalagens secundárias, que são as caixas ou pacotes direto para venda. Aqui na Fazenda Paraná, a equipe de produção procura seguir todos os padrões de qualidade do mel, que vão desde o campo até a mesa do consumidor. A busca por mais produtividade do mel a campo é constante e, para isso, a produção está sempre focada no melhoramento genético das abelhas. Nós trabalhamos sempre buscando o melhoramento genético para alta produtividade de mel. Nós sempre procuramos fazer a seleção de rainhas, agora fazemos aquisição de rainhas vindo de Minas, já com melhoramento genético selecionado para a produção. Fazemos um manejo com ceras novas, que é onde a rainha tem preferência para fazer maior número de postura, e aí faz uma postura mais uniforme. Com isso, tem um crescimento de enxames mais rápidos, quando em épocas de safra ou quando você prepara ele com uma alimentação artificial, para quando chegar a safra ele já está pronto para produzir. Essa alimentação é só em períodos de chuva, a alimentação artificial, tanto a energética como a proteica. Quando entra na época de safra, nós retiramos toda a alimentação, todos os quadros que têm alimentação, para vir a produção do mel colhido por elas, o néctar das plantas. E esse néctar é o que elas transformam em mel que vai para a indústria. Da Serra do Roncador, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. Você tem alguma dúvida sobre aposentadoria rural? Se tem, fique ligado aqui no Bom Dia Produtor, porque eu vou por rápido intervalo comercial, mas logo depois, na volta, nós vamos falar sobre este assunto. Fica por aí, são 7 horas e 33 minutos, vou faturar, mas volto já. Em 2018, dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, indicaram que a produção nacional de trigo foi de 5,47 milhões de toneladas, bem maior do que a do ano anterior. Entretanto, a qualidade foi bastante prejudicada, situação que se repetiu em 2019. Para tentar minimizar esse problema, cooperativas têm direcionado a produção do cereal, fazendo com que o agricultor produza exatamente o que o mercado exige.
Vamos acompanhar esse material que foi produzido ao longo do ano de 2019 que a gente traz agora para você numa retrospectiva. Acompanhe aí. Plantar trigo nunca foi tarefa fácil. O cereal de inverno evoluiu geneticamente, mas sempre foi dependente do clima. Geadas fora de época, chuva em excesso, queda de granizo. Intempéries que colocam a cultura em risco, safra após safra. A ideia nossa é diminuir a área ou até mesmo não plantar mais a cultura do trigo para o próximo ano, né? Nós já viemos há vários anos já com problemas, né? Principalmente climáticos e também de preços, né? Que acabam levando o custo, fica muito alto o custo, né? E nós não acabamos não tendo qualidade de grão e inviabiliza, né, a cultura do trigo. Apesar de todos os riscos, o produtor sabe da importância que o trigo tem dentro do processo produtivo. Aumentar a produtividade em uma mesma área é cuidar bem do solo, e isso passa por uma rotação de culturas bem feita. O primeiro passo que a gente entende é fazer um correto diagnóstico da fertilidade do solo, né? Analisar quimicamente e fisicamente para encontrar a melhor forma, a melhor solução para se corrigir, melhor forma para se fazer uma calagem, corrigir pH e criar um ambiente quimicamente mais favorável para desenvolvimento de raízes e a melhor forma de aplicação desse calcário. E daí para adiante desenhar uma melhor forma de se fazer uma rotação de culturas na propriedade. Então, para isso, a gente entende que é muito importante se trabalhar, as principais culturas que a gente trabalha aqui são trigo, milho e soja, principais culturas comerciais, né? E aí entra aveia, nabo e algumas outras espécies como culturas apenas para cobertura, né? A escolha das sementes, da genética adaptada a cada região, é outro item importantíssimo. Produtor rural em Campo Novo, no Rio Grande do Sul, Rafael Casale é um defensor do trigo como rotação de culturas. Fazia muito tempo que a gente não plantava trigo na nossa propriedade, mas assim, vendo que o retorno, em comparação com a aveia e com o nabo que a gente tinha aqui, só para cobertura da área, o trigo ele se tornou uma fonte de renda a mais, além de fazer uma rotação de cultura melhor aqui na propriedade, né? A comercialização do trigo na região celeiro é garantida pela Cotricampo, cooperativa local que tem o maior moinho de farinha do Rio Grande do Sul. A tecnologia de moagem foi importada da Europa e consegue moer 220 toneladas por dia. A capacidade instalada nos 9 silos de armazenagem do grão é de 355 mil sacas de trigo e a capacidade de estocagem de 440 toneladas de farinha. A cooperativa entrega farinha tanto para o consumo caseiro quanto para a indústria de massas e biscoitos, em 13 estados brasileiros. O trabalho já começa na assistência técnica ao produtor. Tudo que é planejado, eu acredito que seja melhor, né? E a gente começou a trabalhar dessa forma com a cooperativa, né? Planejando o ano inteiro, planejando desde o início até o final da safra, né? Já o que vai ser plantado, a quantia que vai ser plantada, até as variedades que serão plantadas, né? A gente aqui está formando uma parceria muito boa com a Cotricampo, né? E eu espero que a gente siga a longos anos ainda com essa parceria, né? Que está dando muito certo, que está dando uma rentabilidade maior na nossa produção. Para melhorar a liquidez do trigo, a cooperativa tem direcionado os produtores cooperados para a adoção de um número reduzido de culturas, entre 10 e 12 opções a cada safra. A qualidade comercial está fracionada em 80% de trigo pão e 20% trigo branqueador. Assim, a Cotricampo consegue atender a demanda do moinho e ainda exporta farinha para outros estados. Bom, o assunto por aqui agora é previdência social para os trabalhadores do meio rural. Muitas são as perguntas sobre o tema. E as respostas você confere agora na reportagem do Vinícius Souza. Olá para você que acompanha a nossa programação. Hoje o assunto que nós discutimos é a aposentadoria do trabalhador rural. Aqui do meu lado está uma especialista no tema, Penélope. Penélope, eu quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi. Eu começo perguntando quem tem direito à aposentadoria rural especial.
Olá. Tem direito à aposentadoria do trabalhador rural especial toda aquela pessoa que tenha trabalhado ou ainda trabalhe na área rural e que ela tenha permanecido por pelo menos 15 anos, que ela tenha 55 anos de idade se for mulher ou 60 anos de idade se for homem. Qual que é a idade inicial para contar para a aposentadoria? Nós tivemos uma conquista recente. O STJ definiu a idade a partir dos 12 anos. Penélope, e a documentação para provar essas atividades para conseguir a aposentadoria? Qual é a documentação necessária? A documentação necessária é qualquer documento que comprove que ele esteve na zona rural por esse período de 15 anos. Se ele quiser provar que ele esteve, por exemplo, desde os 12 trabalhando na área rural, ele precisa juntar uma carteira de vacina, ou então um boletim escolar, ficha médica de hospital que seja da zona rural, certidão de casamento que apareça como uma profissão, que ele seja agricultor, título de eleitor, comprovante de pagamento de mensalidade de sindicato, próprio documento da terra, ou como proprietário, como arrendatário, ou ainda se ele for o posseiro. Qualquer documento que ele consiga fazer provas de que ele esteve ali, e ele não precisa comprovar ano a ano. Se ele conseguir juntar um documento a cada 3 anos, durante esses 15 anos, ele consegue fazer a prova que ele esteve na zona rural por esse período. Agora, na ausência desses documentos, como que o trabalhador rural pode provar que ele exerceu essa atividade? Ele pode levar testemunhas que presenciaram esse trabalho durante o período rural. Mas para que ele consiga fazer isso, fazer a prova com testemunha, ele precisa pelo menos de um documento material que comprove o início da atividade na área rural, como a certidão de casamento, que conste que ele é agricultor, ou uma compra de um maquinário, compra de insumos agrícolas. Ele precisa ter um documento material e a partir daquele documento material ele vai contar o tempo de 15 anos, a carência, e aí sim ele vai fazer a prova durante esses 15 anos com a presença de testemunhas. Os requisitos para homens e para mulheres para conseguir essa aposentadoria quais são? Mulher tem que ter 55 anos de idade, homem 60 anos de idade e ambos têm que ter 15 anos de carência. Ou seja, são 15 anos efetivos na zona rural. Agora, para quem está fazendo o pedido dessa aposentadoria, para quem está se preparando para esse momento, ele deve esperar talvez umas alterações que possam haver na Previdência ou ele já deve pedir a aposentadoria a partir de agora? Tá. Com a reforma, o rural ficou fora. Então as regras para o rural, elas são as mesmas vigentes. Porém, tem a aposentadoria híbrida, que você consegue pegar o período de rural e juntar com o período urbano. Então, só que se ele for comprovar aqueles 15 anos, a idade passa a ser a idade do urbano. Então a mulher tem que ter 60 anos de idade, homem 65, e aí ele vai pegar o período que ele teve no rural e vai juntar com o período do urbano. Uma outra possibilidade é na aposentadoria por tempo de contribuição. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição, o homem tem que ter 35 anos de contribuição. Se ele não tiver todo esse tempo na área urbana, mas lá no início ele foi rural, ele nasceu na zona rural, os pais aposentaram como rural e ele trabalhou por um período, ele tem que conseguir fazer essa prova e trazer esse tempo para a aposentadoria dele no regime geral como urbano e assim ele pode até conseguir escapar da reforma. Tá certo, então, Penélope, eu quero agradecer a sua participação. sba1.com é o endereço onde você pode rever essa entrevista. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. 7h44, é hora de mais uma paradinha por aqui. Lembra você que está liberada a sua participação pelo WhatsApp, tá? Tá aqui na tela, ó, 998631001 para você mandar a sua mensagem. No próximo bloco, nós vamos ver a segunda parte daquela reportagem especial feita pela Rosa Cabral, que mostra como 2 propriedades de Sidrolândia conseguiram aumentar a produção leiteira com ajuda especializada. Fica por aí, eu volto já! 7h47. No bloco passado, nós mostramos o exemplo do seu Oraldo Goulart, um assentado da região de Sidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, que está produzindo uma considerável quantia de leite depois de começar a fazer silagem com milho, cana e capiaçu. A partir de uma ideia que veio também do seu Altair, também assentado da região de Sidrolândia.
Vamos dar continuidade a esse trabalho? Vamos ver mais dicas importantes sobre aumentar a produção de leite nessa segunda parte da produção aí da Rosa Cabral. A astrapeia rosa enfeita o quintal de beleza e serve de banquete para as abelhas. O registro é no sítio 3 IPs, formado em 9 hectares, e é em um assentamento na região de Sidrolândia, estado de Mato Grosso do Sul. O proprietário é o seu Altair Alves. Há 11 anos, se mudou com a família para a terrinha e passou a ser mais um na estatística da agricultura familiar. A história dele começou por aqui, quando saiu da zona de conforto para ter o seu próprio negócio. Quando eu vim para cá mesmo, eu trabalhava em fazenda. Aí tinha, na época, vamos dizer que eu ganhava bem, todo mundo falou, a familiar da minha esposa mesmo foi muito contra. Vocês não vão conseguir sobreviver em cima de 9 hectares, aonde que vocês vão conseguir sobreviver? E graças a Deus, assim, depois que eu já estou aqui, eu comprei um carro zero para mim, paguei. A recompensa vem delas, das vaquinhas leiteiras. Olha, meu rebanho hoje é formado por a maior parte de girolanda. E hoje, eu já quando começou a assistência técnica, eu fui selecionando minhas vacas. Hoje eu já tenho filhas das minhas vacas que eu inseminei com a ajuda do técnico. E hoje já tem, o mês que vem eu tenho 2 vacas para parir, 2 novilhas minha, crioula minha, que acredito que vai melhorar mais ainda a produção. A assistência técnica que ele se refere é a do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar-MS, do programa Bovinocultura de Leite. Há 2 anos, começava aquilo que viria a ser um case de sucesso e que serviria de exemplo para a vizinhança, como mostramos em outra reportagem. Ele é o padrinho da turma, não é isso? É o padrinho. Na verdade, nós brincamos com ele, chamamos só de padrinho mesmo. Porque tem o seu João lá, que é afilhado dele. E quando eu começo a trabalhar com essa brincadeira de padrinho, todo mundo só chama ele de padrinho agora. E continuando do lado de cá, acompanhamos a visita de um dos técnicos que hoje atende o sítio do padrinho. De início, é saber como é que está o rebanho. O gato está comendo bem? Como que está a questão? Como que está? Tá comendo bem, sim. Tá, o senhor tá dando uma faixa de quantos quilos por animal dia? Hoje está em torno de 20 quilos. 20 quilos? Uhum. É o seu Altair que cuida pessoalmente de abastecer o coxo. E não sai de perto. Olha lá, ele cuidando das leiteiras. O estoque de comida ensacada garante o período da seca. E a silagem em abundância é graças à indicação dos técnicos do projeto. A finalidade, segundo Milton Lozávaro, é ver resultado na qualidade do rebanho e quantidade, considerando os mesmos custos de produção anterior. O que foi o foco principal, né? A alimentação, o produtor teve uma condição melhor para fazer uma silagem de milho, né? Com a ajuda de outros produtores, conseguiram, pela associação, né, conseguiram desenvolver mais a produção de leite e que acarretou a vinda de um outro capim, né, de um outro volumoso capiaçu, de baixo custo também, que favorece muito a produção leiteira. E com isso foi o quê? Adequando a propriedade, né? A gente sabe que fazer altos investimentos, né, na propriedade pode ter o seu risco, né? Então, aí o que é o foco principal? Você usar aquilo que o produtor tem ou o que pode ser possível fazer, né, com baixo custo e um resultado melhor. Hoje, a produtividade das leiteiras está com crédito em volume de leite. No começo da assistência técnica, por exemplo, eu tirava, vamos dizer hoje, 80 litros de leite, com assistência depois 120, 150 litros, né, de leite por dia. No rebanho, são pouco mais de 20 leiteiras. A metade são lactantes. A produção é vendida para laticínio da região. Todos os dias o caminhão encosta e leva o leite. Depois da lida, que começa cedo, Dona Lourdes entra em cena. É o braço direito do seu Altair. Ele
tira o leite, às vezes eu ajudo ele também na ordenha. E aí na hora da limpeza é por minha parte. E ele garra noutra parte e faz a limpeza do barracão da ordenha. Os dejetos dos animais são recolhidos. Misturados, a água da limpeza seguem para o reservatório. E daqui vão ser fonte de nutrientes para um novo experimento, o capiaçu irrigado. Com 120 dias, o capim vai estar pronto para a colheita. A inovação veio no pacote implantado pela assistência. O técnico que começou toda essa assistência, né, ele teve a preocupação de buscar uma tecnologia que ele viu em outra propriedade, né, mostrar para o produtor de leite o resultado que pode ser feito, né, e o produtor adota a ideia, né, ele pega aquela ideia para si e transfere para a propriedade dele. Então a fertirrigação foi uma das tecnologias que o técnico pôde ver em outra propriedade e trazer para a propriedade do produtor. A cultura que está no plantio convencional também foi indicação. 1 hectare de comida a céu aberto. Ele rende aqui para nós em torno de 40, 30 toneladas cada colheita num hectare. Então, isso aí eu tenho silagem para tratar das minhas vacas, sobra silagem ainda do ano inteiro. Posso tratar o ano inteiro as minhas vacas que ainda sobra silagem. Aquele da fertirrigação, eu quero crer que ele vai produzir mais para mim ainda do que esse aqui. Você acha que o adubo então vai dar um recurso a mais? Com certeza. E se tem outra certeza nessa história, é que ela respinga satisfação para quem contribui com o progresso dessa fatia na economia do país, a agricultura familiar. E ver a felicidade do produtor. Não tem nada melhor de você chegar na propriedade e ver o gado bem saudável, com alimentação adequada e com o produtor com dinheiro no bolso. E ao final do trabalho, fomos brindados com alguns quitutes da roça. A peta, o café e o leitinho quente, tirado há pouco das vaquinhas. A Fazenda Nova Piratininga é uma das maiores fazendas de pecuária de corte do mundo. São mais de 100 mil cabeças de gado. E para aumentar a produtividade do rebanho, a Nova Piratininga aposta na genética da Semex. Acompanhe aí. Continuamos nossa visita em uma das maiores fazendas de pecuária de corte do mundo, a Nova Piratininga. A fazenda conta hoje com uma área de 135 mil hectares e um rebanho de mais de 100 mil cabeças, com mais de 40% das fêmeas em idade reprodutiva. Parceira Semex desde a estação de monta 2016-2017, a propriedade aumentou em 125% a quantidade de sêmen utilizado nas suas inseminações. E foi este ano que a fazenda abateu os primeiros animais filhos de touro Semex, com 14 meses de idade e um rendimento de carcaça médio de 57%. Nós já estamos indo para o 3º ano da parceria Semex Nova Piratininga. Cada ano nós só tem evoluído, crescido, isso a gente vê nitidamente. Já estamos colhendo os frutos de entregar já o produto pronto, filho dos touros da Semex, igual esses que estão aqui do lado, que são filhos dos touros que nós usamos dessa estação, que foi Dimensio, Ranch House e Easy Decision, né? E agora na estação 18-19 nós já estamos aí hoje com diagnóstico de 47 mil matrizes. Estamos com um índice aí de 51%, 51% aí na primeira IA, e estamos também fazendo um volume grande de ressincronizações. Estamos muito confiantes nessa estação, que estão com muitos bons resultados. Então nós estamos com muito produto bom no pé, né? Muito satisfeitos com os touros que usamos na estação passada, pelo resultado dos bezerros hoje que já estamos no início da desmama, pelos pesos de desmama. Então estamos entendendo que estamos no caminho certo. Touros escolhidos a dedo durante a viagem feita para o Canadá no último ano
e orientados pelo gerente de corte do grupo, que explica um pouco mais sobre as características dos reprodutores. Touros balanceados em termos de crescimento, em termos de AOL, em termos de peso de carcaça e marmoreio, para a gente cobrir todos os processos de seleção, desde a fertilidade dos touros, que é muito importante, que nós estamos um crescente de trabalhando conjuntamente com a fertilidade dos touros, com o desenvolvimento dos touros e finalizando esses resultados no frigorífico. Resultados que vêm dando certo e gerando mais lucratividade para a propriedade. Hoje os frigoríficos vêm buscando, com grandes parceiros, como a Nova Piratininga, regularidade de entrega de gado, volume e padronização. Então a gente pode observar no animal, com a inseminação feita com o animal, com o sêmen da Semex, esse resultado. Então a gente tem o volume, a gente tem a regularidade para entregar o ano inteiro em escala e tem a padronização do gado. E nisso você consegue agregar valor. Querendo ou não, você tem uma lucratividade maior e um resultado melhor financeiro. Quer garantir resultados como esses? Então entre já em contato com nossa equipe e comece já a agregar mais lucratividade para o seu rebanho. Hora de mais um intervalo comercial chegando por aqui, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre preservação ambiental. Eu vou te mostrar uma matéria que foi produzida pela Emater em Minas Gerais e que é veiculada aqui numa parceria com o Canal do Boi. São 7h59, quase 8 horas já. Fica por aí, eu volto já, a parada é rapidinha. 8h01, estamos de volta e vamos ver agora uma reportagem da parceria da Emater Minas Gerais com o Canal do Boi, falando sobre preservação ambiental. Você vai ver como a cobertura de solo com vegetação nativa é de extrema importância para a qualidade e disponibilidade da água. A água é uma coisa que faz parte da nossa vida, em todos os sentidos, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, de uma forma generalizada, coisa que antigamente acontecia, por exemplo, na região nordeste, brasileira. Isso aconteceu na região sudeste, que é uma região bem servida de rios, de corpos d'água, com chuvas mais ou menos regulares. Mas dois problemas aconteceram nos últimos anos. Um deles é um problema climático, um problema relacionado mesmo com o clima, a mudança climática é uma coisa que a gente tem poucos elementos para fazer uma mudança tão drástica. Existem, sim, elementos humanos para interferir de forma positiva na questão climática. Um segundo problema está relacionado com a atividade humana, que é esse que preocupa mais. Ao impermeabilizar o solo, asfalto, concreto, abertura de estradas, construção de cidades, e no meio rural, por exemplo, a falta de cobertura vegetal, o pisoteio e a compactação do solo, e desmatamento no meio rural, queimadas principalmente. Tudo isso impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração da água no terreno. O solo, então, estando desprotegido, vem a consequência que é o escoamento da água e a enxurrada. Esse efeito da atividade humana, somado com a questão das mudanças climáticas, trouxe para nós, então, uma insegurança hídrica, que a gente está vivendo, então, nos últimos anos. Na vegetação natural, o solo é coberto de vegetação, quer seja nativa, no caso do ambiente natural, quer seja vegetação exótica, no caso da agricultura. Milho, capim, pastagem, café, seja que tipo de cobertura vegetal, o ideal é que esse solo esteja o mais coberto possível. Essa é uma maneira interessante, boa, da gente proteger o solo e favorecer a infiltração da água. Existem práticas edáficas, que são práticas de manejo de solo, por exemplo, fazer a aração e a gradagem, o preparo do solo em nível, usar matéria orgânica, compostagem, uma série de técnicas que você melhora as condições do solo para que ela aumente a infiltração
e o armazenamento de água. Mas existem também um grupo que são chamadas práticas mecânicas, que através então de máquinas e equipamentos são feitas práticas de conservação do solo, e as principais práticas que são conhecidas e são demonstráveis são as bacias de captação de enxurradas ou de águas pluviais e os terraços ou terraceamento, que controla o escoamento da água superficial, as enxurradas, armazena essa água nesses ambientes, a bacia ou o terraço, e essa água lentamente vai infiltrando, corroborando com o abastecimento do lençol freático, com as nascentes e os cursos d'água. Essa área aqui recebeu a obra de terraceamento do projeto de revitalização do Rio São Francisco, e esse terraceamento normalmente é feito em áreas mais planas, né, onde é possível fazer esses camalhões que seguram a água da chuva. Essa água vai infiltrar no solo, né, e depois, logo abaixo, vai surgir nas nascentes ou nas laterais dos córregos. Daí a importância, né, de proteger as nascentes e proteger também as matas ciliares, né, que estão em volta dos córregos, porque ao longo de todo o córrego há novas surgências. E toda essa água que vai nascer ali embaixo, ela tem que antes infiltrar no solo. E para que ela infiltre, principalmente em áreas de lavoura, em área de pastagem, uma das formas que existem é o terraceamento. Para fazer os terraços em nível, é necessário fazer a locação dos pontos onde é utilizado o aparelho, normalmente nível ótico, pode ser utilizado também nível de mangueira, né? Tem outros tipos de equipamento. E uma vez que é feita a locação, aí vem uma máquina, normalmente uma motoniveladora ou um trator com terraceador, e às vezes até um trator com arado de disco. E faz os camalhões onde a água depois ela fica ali retida, né, água de chuva. No caso aqui dá para ver que está com bastante água acumulada, mas daqui a 1 ou 2 dias essa água vai sumir, vai filtrar e vai descer ao longo no subsolo e vai nascer nas nascentes ali embaixo. Esta água das chuvas que infiltram no terraço beneficiam imediatamente essas lavouras, né, que estão plantadas próximas a ele. O solo ali em volta do terraço vai ficar mais úmido, vai beneficiar a cultura que está ali plantada. E em área de pastagem, né, o pasto ali acaba dando maior produção de massa. Quanto mais próximo um terraço do outro, né, melhor, né, a eficiência para a utilização pelas culturas que estão ali plantadas. As bacias de captação de águas das chuvas são feitas tanto em áreas de estrada, né, que pega aquela água que escorre da enxurrada, como também em áreas de lavoura ou que tem carreadores, onde também facilita, né, a infiltração de água no solo. Uma água que iria embora, né, ela vai ficar retida em bacias. Normalmente ela é construída onde não é possível fazer o terraceamento, ou o terraceamento foi insuficiente. Então ela segura menos quantidade de água do que um terraço, mas ela é muito importante porque ela vai pegar uma água que estaria escorrendo num determinado sulco, provocando erosão ou simplesmente a água sendo perdida. Então a bacia de captação vai fazer com que essa água que estaria escorrendo vai infiltrar no solo. Além disso, nós temos o cercamento das nascentes, o cercamento das áreas de preservação permanente, da APP, para preservar, evitar o pisoteio de animal, para a recomposição da vegetação, né? Tudo isso com o intuito, com o objetivo de segurar a água e evitar assoreamento, evitar erosão e carreamento desse material para dentro dos córregos e nascentes. Hoje é muito importante você fazer a cultura com um sistema de cobertura vegetal para ajudar a conter a água, segurar a água no solo. Aqui nós estamos vendo essa área de milho aqui, ó, que não tem cobertura vegetal. Você está vendo que a erosão está fazendo o carreamento do sedimento, está levando a fertilidade do solo toda para baixo. A cobertura vegetal, ela retém toda a umidade, retém a água e retém também os nutrientes do solo. Aquela faixa vegetativa, ela é um anteparo vegetativo, onde o escoamento superficial, a enxurrada, encontrando aquela faixa, aquela barreira, a água perde força ali, ela vai infiltrar. As estradas, elas constituem hoje um problema muito sério na questão da água.
A estrada rural, ela tem um problema particular. Elas são feitas no nível do terreno. Todo ano passa a máquina ali, tira um pouco de terra, a própria enxurrada vai levando aquela terra. Então a estrada que antes era no nível, ela vai se tornando uma coisa encaixada, num canal. Então a água não tem onde escapar aqui. A água da chuva cai aqui dentro, corre e vai então criando volume, criando maior velocidade, maior intensidade, causando mais problemas. O que se deve fazer é trabalhar com a implantação de técnicas de conservação ou adequação ambiental de estradas vicinais. Essa estrada tem que ser abaulada de forma que você tenha a drenagem conduzida propositadamente para um dos lados ou para os dois lados, e essa drenagem então é conduzida para essas bacias de captação ou terraços que funcionam como um ambiente que capta essa água de enxurrada, armazena e faz ela infiltrar. Existem estudos que mostram que 60% da turbidez e do assoreamento dos rios são causados por estradas vicinais ou estradas rurais. Então é um ponto que se tem que ter muito cuidado quando a gente fala de segurança hídrica ou de manejo de água. Ela tem hoje uma importância ambiental muito significativa. E é nesse ponto que a gente, então, faz esse trabalho. A enxurrada é um grande volume de água que precipita, né? E é um desperdício não utilizar essa água no ambiente. Se nós, com práticas, com inteligência, com racionalidade, a gente, então, aproveita essa água da chuva de uma forma racional, esse é o maior serviço que a gente está fazendo em prol da disponibilidade de água. O programa Geneplus da Embrapa tem um serviço direcionado especialmente para produtores comerciais de gado de corte. No quadro Tecnologia e Produção de hoje, nós vamos conhecer e saber como funciona o programa. As informações com a repórter Kylie Rodrigues. O Geneplus é habilitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para emitir o CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, um serviço de avaliação e melhoramento genético que certifica os melhores animais de cada safra para a reprodução e comercialização. Para a obtenção desse processo é necessário escrever um projeto de melhoramento, então um grupo de criadores ou uma raça junto com um programa de melhoramento, uma equipe técnica, escreve um projeto, submete ao mapa, o mapa aprova e a partir dali, a cada ano, de 20% a 30% da safra avaliada geneticamente, os superiores passam a ter esse CEIP que garante isenção fiscal, né, questão de ICMS para venda. Então, foi uma ação para fomentar o melhoramento e é uma opção para quem quer trabalhar o melhoramento, no caso aí, sem um registro dentro das associações. E os produtores na prática têm adotado? Tem, o CEIP a gente nota ao longo das décadas, né, que ele foi estabelecido desde a década de 90, ele vem crescendo, tem uma importância hoje, né, grande dentro do cenário nacional, em várias raças, sendo uma opção, um caminho, né, de se trabalhar melhoramento e que é fomentado pelo próprio governo federal via o mapa, claro, desde que se atenda aos critérios, né, e o mapa fiscaliza, está atuando nisso, e tem uma equipe técnica, é uma opção interessante que vem crescendo. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, mais uma paradinha chegando por aqui. No próximo bloco nós vamos até São Paulo. Vamos saber quais são as expectativas para o mercado financeiro neste início de semana. Eu volto já. São 8h16, já estamos de volta e os preços cobrados pelo transporte de produtos agrícolas devem subir no mês de março. É o que apontam estudos da Exalc Log, o grupo de pesquisa contratado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para criar uma tabela mínima de fretes para a carga rodoviária. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior, porque diante desse cenário o frete pode subir até 10%, né, Puga? Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o produtor rural deve se preparar a partir de agora, porque o frete sobe nos próximos meses já 5%. Pelo menos 5%. Essa incerteza sobre preço de frete, essas discussões perduram agora em 2020, porque já começam os trabalhos da colheita, da colheita de uma safra recorde no país. E, lógico, a demanda vai aumentar e os preços também. O transporte de cargas por rodovias deve subir, em média, pelo menos 5%. Pode subir até 10% em março, em algumas regiões, porque este ano o pico da demanda será em março, não será em janeiro e fevereiro, como foi em 2019. O assunto é abordado hoje na edição do Jornal Valor Econômico, que ouviu os pesquisadores da Exalc-Log, que é esse grupo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, contratado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, como o Adriano falou agora há pouco, para estudar o tabelamento de frete no Brasil. Bom, o cenário traçado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística, que acompanha esse mercado e foi contratado para esse trabalho, para destrinchar os custos dos caminhoneiros e elaborar essa tabela nova, mostra que os grãos foram semeados na safra no período tradicional, não antecipadamente como aconteceu em 2018 e 2019, de forma que a colheita vai ganhar força a partir de fevereiro. Isso na maior parte dos polos produtores do país. E não coincidirá com o escoamento do açúcar para exportação, o que aconteceu no ano passado. Ou seja, voltaremos aí, segundo pesquisadores da Exalc-Log, a uma normalidade na demanda por caminhões. Tudo isso resultado de estudos que são feitos há meses já pela Exalc-Log. Agora, tome nota, quem está no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de grãos do país, considerando aí valores negociados de Sorriso até o terminal de Rondonópolis, o preço médio do frete rodoviário foi de R$ 117,60 a tonelada em janeiro. Caiu para R$ 116,97 no mês seguinte, chegou a recuar para R$ 104,52 em março. Ou seja, nós tivemos aí uma queda no ano passado, bem acentuada até março. Em 2020, o cenário muda, Indica médias de R$ 105 por tonelada neste mês, isso considerando aí Sorriso até Rondonópolis, R$ 118,26 em fevereiro e quase R$ 130 em março, ou seja, pelo menos 10% acima do que foi praticado em janeiro do ano passado. É o que indicam estudos da Exalc-Log. Em outras rotas importantes, o comportamento também não deverá ser diferente, não. Pode subir até 12%. No Paraná, que é o segundo maior estado produtor brasileiro de grãos, a variação de preços poderá ser maior, como indicam os estudos da Exalc-Log, até 12%. E por quê? Porque o plantio da safra foi tardia. Quando o estado começar a colher soja, não haverá muitos caminhões disponíveis, porque eles estão se deslocando para estados do centro-oeste. Então as empresas terão de pagar mais caro pelo transporte, segundo pesquisadores da Exalc-Log. Bom, esses pesquisadores apontam que todos os valores praticados atualmente no mercado nos fretes remuneram os caminhoneiros e estão acima dos indicados pela tabela de preços mínimos em vigor. Portanto, os estudos mostram que haverá uma alta de preços no transporte, já por conta do período de colheita, da distribuição dessa colheita, uma certa normalidade em algumas regiões e algumas dificuldades em outras, Agora, uma nova tabela de preços corrigidos já está sendo finalizada por esse grupo, a Exalc-Log, e deverá ser publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres até 20 de janeiro. Bom, mas os caminhoneiros não estão contentes não, viu? Não se engane quem pensa que essa alta vá amainar aí, acalmar os caminhoneiros. Segundo eles, no período da colheita, realmente os valores são da tabela ou até acima, porque há muita demanda. Mas eles lembram que durante o resto do ano é um salve-se quem puder. E que o caminhoneiro acaba aceitando qualquer coisa para não ficar parado e muitas vezes operando em prejuízo. Bom, há outros problemas que podem ocorrer mais adiante. Nós temos um conflito Estados Unidos e Irã, dificuldades para trânsito, transporte de petróleo, isso deve encarecer, aliás, já está encarecendo o petróleo, e isso pode provocar uma alta nos preços dos combustíveis no Brasil. A Petrobras monitora essa situação no momento, mas qualquer aumento no preço do petróleo será repassado, lógico, ao consumidor. Consumidor que é o transportador que vai operar esse sistema de transporte de grãos. Ou seja, o transportador vai repassar esse custo, portanto, essas altas
independente da logística, dos problemas que podem ocorrer entre uma região e outra para a produção tardia ou não, o fato é que nós estamos já à espera de aumento nos custos dos combustíveis. Por isso, tome nota, viu? Essa é uma preocupação importante, será um custo importante neste ano. No segmento de fertilizantes, aquele chamado frete de retorno deverá subir em linha com a inflação. Portanto, o que nós estamos percebendo é que, no caso de fertilizantes, o chamado frete de retorno vai subir entre 4% e 5%. Mas, para o transporte de grãos, escoamento dos grãos, deverá ser um aumento superior à inflação no período. Portanto, nós teremos aí um aumento de custo acentuado a partir de agora. Agora, a nova tabela, volto a repetir, será publicada no próximo dia 20. Ela é uma tabela de referência, mas o mercado é soberano. E se ocorrer uma demanda mais acentuada, lógico, nós teremos aumentos maiores do que os previstos até agora. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem até o dia 20 de janeiro, o produtor deve ficar atento a essa informação para publicar essa nova tabela com os chamados pisos mínimos de frete rodoviário no país, depois de uma consulta pública que foi finalizada agora em 8 de dezembro. Segundo o Tiago Pera, coordenador do Grupo Exalc-Log, pesquisador que coordena esse trabalho, ele participou de reuniões com representantes de motoristas, empresas, representantes do governo, em torno desses parâmetros, né, desses números, dessas correções. Os preços ainda não foram definidos, mas daqui a alguns dias nós teremos mais informações sobre isso. A preocupação é ainda aquele julgamento do STF, que vai ocorrer agora dia 19 de janeiro, sobre legalidade ou não da tabela, as dificuldades que há, as reclamações de caminhoneiros, dificuldades para se chegar a um acordo e as práticas de mercado. Tudo isso é problema logo no início deste ano. De olho na informação, porque nem tudo vai correr calmo como esperávamos no ano passado. A tendência da economia é melhor, a super safra vem aí, mas os custos já começam a subir, Adriano. O produtor deve ficar atento. É com você. Bom, Puga, você citou aí o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, e essa é uma situação que acaba também interferindo no comportamento do mercado financeiro em todo o mundo. O que a gente já sente aqui em relação à Bolsa e dólar no Brasil e o que esperar daqui para frente? Olha, a situação mudou muito, viu? A nossa bolsa, que vinha em forte alta, começa a ceder e o dólar, que vinha em tendência de baixa, começa a subir. Lógico, esse conflito traz mais algum tumulto, alguma turbulência no mercado financeiro internacional. Para se ter uma ideia, esse conflito entre Estados Unidos e Irã já provocou uma queda acentuada nas principais bolsas que operam no mercado árabe. As bolsas árabes desabaram nesta madrugada e a ação daquela empresa Saudi Aramco, né, caiu aos valores mais baixos. É uma empresa que é responsável por grande parte da produção de petróleo lá no Oriente Médio, né? As bolsas de valores do Kuwait, da Arábia Saudita, caíram neste domingo depois daquele ataque dos Estados Unidos através de drone lá em Bagdá, que matou um comandante militar do Irã. O índice Kuwait, o de melhor desempenho na região em 2019, caiu mais de 4% nessa madrugada, enquanto as ações sauditas tiveram um recuo de 2,2%. O índice de ações de Dubai caiu mais de 3%. O índice de Abu Dhabi cedeu quase 1,5%. Resumindo, o preço do petróleo saltou para valores acima de $63 o barril na última sexta-feira. É um pico mais alto, o valor mais alto, $63 por barril nos últimos 3 meses, porque há temores de que esse conflito entre Estados Unidos e Irã se espalhe pela região e atrapalhe o fornecimento de petróleo. Enquanto isso, há a expectativa de que uma delegação chinesa deve viajar a Washington para assinar um acordo comercial. Pelo menos é o que disse o jornal South China Morning Post neste domingo, citando uma fonte informada sobre o assunto. A delegação comercial liderada pelo vice-ministro Liu He havia planejado já no início do mês, teve que mudar os planos depois que o presidente dos Estados Unidos enviou um tweet informando que assinaria o acordo comercial entre Estados Unidos e China, fase 1, em 15 de janeiro. Bom, após uma discussão completa de uma tarde, o lado chinês decidiu revisar o plano e acomodar Trump. É o que disse o jornal
China Morning Post neste domingo. De qualquer maneira, não há confirmação nem de Pequim nem de Washington essa visita oficial do vice-primeiro-ministro Liu He. Mas o acordo deve sair. Bom, os principais índices no mercado asiático já vieram em queda nesta madrugada, né? Não ocorreu apenas no Oriente Médio a queda das bolsas. Em Tóquio, o índice Nikkei já caiu 1,91%, Hong Kong caiu 0,79%, Xangai perdeu pouco, mas perdeu 0,01%. Nós também tivemos queda no índice Kospi da Bolsa de Seul, Taiwan também veio em baixa, Singapura, ou seja, as bolsas operam em baixa. Não há como esperar que no Brasil nós tenhamos uma situação diferente. Já que ocorrem problemas em outras bolsas, naturalmente isso vai ocorrer aqui também. O Brasil não está fora desse mercado internacional quando falamos de ações, de papéis, né? O conflito Estados Unidos e Irã pesou, a nossa bolsa já fechou com queda de 0,73%, nós caímos para 117.706 pontos, chegamos a operar quase a 119 mil pontos na sexta-feira, a bolsa chegou a 118.791 pontos, recuou no final do dia, perdeu 0,73%. Ações de banco cederam um pouco, nós tivemos queda, por exemplo, com papéis da Petrobras, já que sobe o preço do petróleo, papéis da Petrobras caíram 0,81% quando são ações preferenciais e cedeu quase 2,5% nas ações ordinárias, ou seja, também tivemos problemas aqui decorrentes desse conflito. Resumindo, a situação muda e muda rapidamente por conta desse conflito. Em relação ao câmbio, não é muito diferente. O dólar chegou a subir para R$ 4,07 aproximadamente. No levantamento da Universo Online, por exemplo, chegou na máxima na sexta-feira a R$ 4,06 mais 85. Resumindo, o dólar subiu, não fechou com uma alta tão acentuada, fechou acima de R$ 4,05, mas subiu 0,73%. O dólar fechou sexta-feira com a maior alta percentual diária das últimas 2 semanas, acima de R$ 4,05, como resultado dessa movimentação aí que ocorreu no Oriente Médio e que mudou o mercado financeiro internacional. Como o Irã prometeu uma vingança depois do ataque aéreo dos Estados Unidos que matou um militar iraniano lá em Bagdá, né? Ele estava em Bagdá, no Iraque, o bombardeio ocorreu lá, ele foi assassinado e há uma promessa de vingança, né? Há uma promessa de vingança, isso, lógico, causa algum temor para os investidores no mercado internacional. Se o conflito se espalha por toda a região, teremos dificuldade para escoamento de petróleo e isso deve alterar o preço do petróleo. Portanto, alterando o preço do petróleo, altera o preço de quase todas as commodities agrícolas e metálicas. Portanto, de olho na informação que o mercado está mudando e mudando rapidamente. E para onde o mercado está correndo? O mercado está correndo, Adriano, para o ouro, né? O Goldman Sachs diz que o ouro é o melhor hedge que petróleo durante essa crise, né? A tensão no Oriente Médio alimenta a busca de ativos mais seguros e o ouro parece ser agora o caminho dos investidores, né? Correm para o dólar e correm para o ouro. Portanto, preço do ouro dispara. O ouro chegou a ser negociado a $1.600 a onça em reação às declarações do governo do Irã de uma vingança contra os Estados Unidos. O mercado muda bastante e esta segunda-feira promete, daqui para frente, trazer muitas surpresas para quem está de olho no mercado. Fique atento, produtor. Muita coisa pode mudar nos próximos meses. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Bom, só lembrando que eu vou estar no Agricultura BR logo mais, 12h10, e o Puga participa comigo aí, já com tudo operando, e você vai ter um panorama mais concreto das expectativas do mercado financeiro neste começo de semana. E eu vou ficando por aqui, deixo um abraço apertado para você, desejo uma semana abençoadíssima, cheia de realizações, conquistas, vitórias. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem Bom Dia Produtor. Eu já deixo o convite aqui para que você esteja comigo, já para saber as primeiras informações aí do agronegócio nesta terça-feira. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.